Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa, aonde nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de grafite, o conteúdo que nós iniciamos na aula anterior. Tá? Esse conteúdo está aí nas páginas 42 e 43 do seu livro didático e hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica chamada stencil, tá? Stencil é uma técnica muito usada na arte urbana, até mesmo dentro do grafite, naquelas pinturas de muros que a gente aprendeu na aula anterior, certo? Nela, o artista vai aplicar tinta na parte vazada de um molde, que vai se caracterizar e vai estruturar obras basicamente assim, a qual nós trabalhamos um pouquinho no grafite na aula anterior, né? Onde nós temos aqui a representação de imagens em muros, em paredes, né? Pelas ruas da nossa cidade, tá? Então aqui eu tenho uma obra em stencil, feita por meio de um molde com aplicação da tinta, né? E aqui eu tenho a outra obra também, uma outra imagem também feita pela técnica stencil, tá? Feita em uma parede. E na aula de hoje eu vou ensinar você a trabalhar com stencil. A gente vai fazer na prática essa técnica chamada do stencil. Então, olha só que lindo e que legal é esta obra. Aqui eu tenho um molde, tá? Um molde de stencil, que é um molde vazado, ou seja, o molde de uma imagem vazada, a qual a gente aplica a tinta nesse molde. E após tirar esse molde, nós teremos aqui essa pintura linda e maravilhosa, considerada um stencil, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar essa técnica e você vai fazer junto comigo, aí na sua casa, uma obra linda de stencil. Mas nós vamos precisar de quê para trabalhar o stencil? Eu vou classificar algumas listas de materiais aqui para vocês e a gente vai fazer já já na prática todo esse contexto. Nós vamos precisar de uma folha de papel, transferência ou uma folha de acetato para a gente fazer o nosso molde. Nós vamos precisar de pincel permanente para desenhar o molde nessa folha de papel acetato. Nós vamos precisar de estilete e tesourinha de unha para cortar o molde. Olha, muito cuidado com essa parte de cortar o papel só pode ser feita por um adulto, então você não pode cortar e trabalhar com objetos cortantes, com tesourinha e com estilete. É o papai, é a mamãe que vai ajudar você a fazer esses cortes. Você vai precisar também de tinta guache, folhas de papel sulfite e pedacinhos de esponja para a gente poder trabalhar com esses stencil. Tá? Então vem comigo, vamos agora fazer na prática todo esse contexto, realizar nossa obra de stencil. Então vem comigo e vamos lá para a nossa parte prática. Então, galerinha, voltamos com a nossa parte prática e eu vou apresentar para vocês agora os materiais que a gente vai utilizar para montar o nosso stencil, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão utilizar uma folha de papel acetato, que é essa folha de papel transparência, para a gente desenhar o molde, ou seja, desenhar o que a gente vai trabalhar. Nós vamos precisar também, para esse desenho, o pincel permanente. Para cortar a imagem, a gente vai usar tesourinha de unha e estilete. Essa partezinha você não pode fazer, tem que chamar o papai e a mamãe para realizar essa parte de corte, tá? Vamos utilizar tinta guache. Nós vamos utilizar também esponjinhas, daquelas esponjinhas de lavar-louça para a gente realizar nossa pintura. E vamos utilizar folha sulfite. Então, como é que a gente vai realizar nosso stencil? Primeiramente, a gente vai desenhar a imagem que a gente vai realizar. Tá? A gente vai realizar os desenhos com esse pincel, tá? Pincel permanente. Aqui, no meu stencil, eu fiz algumas estrelas, tá? Eu vou trabalhar aqui com o desenho de estrelas, que é um desenho mais fácil, é um desenho bem mais tranquilo e mais que vai também deixar aí a sua obra de arte muito mais bonita, tá? Nós vamos trabalhar aqui com estrelinhas. Então, eu desenhei as estrelinhas aqui no meu stencil e nesse espaço que eu tenho aqui riscado com o nosso pincel, a gente vai cortar, tá? Com o nosso estilete e com a nossa tesourinha de unha.
Lembrando que essa parte de corte você não pode realizar. Chama o papai e chama a mamãe para realizar essa parte de corte. Desenhou o molde no nosso acetato ou no papel transferência, com o estilete e tesourinha de unha, realizou o corte. No finalzinho do corte, eu vou ter esse material aqui, ó. Tirei a parte, tá? Do desenho, vai ficar assim, ó. Tcharam! Com essa parte vazada. Olha só o espaço vazado aqui, ó. Só os moldes da estrelinha, tá? Nós temos vários moldes de estrelinha aqui. Esses espaços aqui que vai marcar com a tinta no nosso material, tá? Nesse espaço vazado aqui, ó, nós iremos trabalhar, que vai ser o nosso molde, que vai virar a nossa obra de stencil, que a gente vai trabalhar com a tinta, ok? Então vamos lá à nossa técnica. Temos agora o nosso molde de stencil, o nosso molde de estrelinha e a gente vai realizar a pintura, tá? Vamos pegar a folha sulfite. A folha sulfite a gente vai pegar o molde e colocar por cima da folha sulfite, certo? Com a tinta guache que você escolheu, seja ela qual coloração, você vai pegar aquela esponjinha, vai melar na tinta, mele bem pouquinho, tá? Algo bem suave, e a gente vai agora bater com muito cuidado em cima dos moldes, ó, trabalhar assim, ó, com pancadinhas bem de leve para preencher esse espaço da folha, tá? Aquele espaço vazado, onde tem aqueles buraquinhos do desenho da estrelinha, você vai batendo com a tinta, ó. Vai batendo com muito cuidado, tá? Bem de leve, não precisa exagerar de tinta, que é para a obra não vazar. É importante você segurar, para quê? Para poder deixar o desenho mais marcado, tá? Então, você vai aqui, ó, batendo devagarinho, vai batendo devagarinho, e essas batidinhas que você vai dando, vai deixando marcado no papel a sua imagem, ou seja, o stencil que você acabou de realizar, tá? Então aqui a gente está fazendo um stencil bem simples, que você consegue pintar no papel, você consegue fazer esses moldes também, essa pintura na parede, na capa do seu caderno. Você pode realizar várias imagens com esse stencil. Olha só como vai ficar o resultado, tá? Olha só aqui, ó. A parte toda vazada ficou aonde? Aqui, ó, a nossa folhinha de papel, tá? E aí eu posso usar a minha criatividade. Eu posso fazer várias imagens utilizando essa técnica, a técnica do stencil. Olha só, ele vazado, toda a parte vazada ficou agora no papel, tá? E aqui eu tenho só o meu molde que eu posso utilizar para pintar, fazer com outra cor, e fazer na parede, fazer em outros materiais que eu quiser. Eu fiz aqui algumas composições para mostrar para vocês como poderia também ficar. Aqui eu trabalhei ela na tonalidade laranja, eu fiz várias estrelinhas, tá? Eu utilizei para fazer várias estrelinhas. Aqui eu trabalhei outras cores, então você pode se divertir, tá? E tentar trabalhar essa obra de stencil. É simples, é prático, é legal, é divertido. Pode chamar a família para realizar essa obra de stencil. Então essa vai ser a atividade aí da sua casa dessa semana, tá? Chama o papai, chama a mamãe para te auxiliar fazer e realizar essa obra de stencil. Faça o seu molde de stencil, não precisa ser de estrelinha, você pode escolher qualquer outro desenho que você quiser, mas tem que ser algo vazado, tá? Nessa folha de stencil, para esses vazamentos aparecer aonde? Na folha de papel que você está utilizando. Bom, essa foi a nossa aula prática de hoje. Beijinhos e abraços e tchau, tchau. Se divirta com o stencil aí na sua casa. Até a próxima! Sexta-feira, chegou mais uma aula em segundo ano. Agora vamos à nossa aula de geografia. Hoje nós vamos ter aula de geografia, basicamente lá nas páginas 16 e 17 do livro de vocês.
nós vamos continuar falando sobre o nosso assunto, né? Paisagens. Que legal esse conteúdo, hein? Vamos falar aí das transformações das paisagens. Quais são as transformações que as paisagens fazem aí na nossa cidade, na área rural? Vocês sabem aí que tipo de transformações? São transformações positivas ou transformações negativas? Bom, muitas vezes as mudanças das paisagens, elas podem se embelezar a nossa cidade, né? Mas ao mesmo tempo ela pode o quê? Modificar o meio ambiente, né? Agredir o meio ambiente. E é isso que a gente vai conhecer hoje na nossa aula. Olha essa imagem aí apresentada para vocês. Essa imagem está mostrando o quê? O deslizamento de terras, né? Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A outra imagem, ela está apresentando o quê? O terremoto, né? Em Nepal, olha só. No caso, as paisagens, né? Elas podem o quê? Afetar. No caso, não estou dizendo assim, mas a paisagem é que afeta o meio ambiente? Não. Os seres humanos é que vão mudar a paisagem. E aí essa paisagem que vocês estão vendo aí, ela é bonita? Não, né? Ela não é bonita, é uma paisagem triste, né? Que não é legal de se ver. Então, olha só o que ele vai falar para vocês. Que as transformações das paisagens são resultado da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Então, olha só, né? O ser humano alterando a paisagem afetando aí, né? Como, por exemplo, nós estamos vendo aí o deslizamento de terra e o terremoto. Mas, professora, a questão do deslizamento de terra e do terremoto não é feita pela natureza? É feita pela natureza, mas o que a gente quer apresentar para vocês? A mudança da paisagem. Antes de ocorrer isso, era uma paisagem bonita, não era? Com certeza era, poderia ser uma paisagem bonita, mas a questão da modificação da natureza, do meio ambiente, fez com que essa paisagem mudasse, né? Assim também como o próprio ser humano pode afetar. Outra paisagem aí que não é legal de se ver, né? É a enchente no Rio Branco, no Acre. Essa paisagem é legal? A chuva pode ser legal, né? Mas o que essa paisagem está causando aí, no caso, o que essa chuva está causando aí, não é legal, né? A enchente. E aí, poderia ser, antes de acontecer a chuva, poderia ter uma paisagem bonita aí? Poderia. E depois da chuva, será se vai ficar bonita? Não sei, hein? Não sei quais são as consequências disso tudo aí, certo? Então, essa paisagem, ela pode acontecer devido ao quê? A ação humana também, né? O próprio ser humano, ele pode modificar. Eu vou jogar lixo na rua e eu vou jogar lixo em qualquer local. E aí, o que acontece? Quando chove, vai acumular água e aí vai alterar a paisagem. Então, foi ocasionado pelo quê? Pelos seres humanos, né? Olha essa outra imagem aí, né? Essa imagem é da nossa cidade, né? Da cidade de Porto Velho. Essa imagem está apresentando uma enchente também, ocorrida aí pela cheia do Rio Madeira. Então, olha só. Essa paisagem aí é bonita? Não é, né? Não é legal de se ver, não é legal de mostrar para vocês. Eu queria estar mostrando paisagens mais bonitas, mas é a questão da modificação, né, dos seres humanos, da questão da modificação que o ser humano faz com a natureza e também com a própria natureza. Então, uma coisa para ficar bem claro para vocês entenderem melhor, que tanto o ser humano, ele pode alterar a natureza, o meio ambiente. Assim também como o meio ambiente pode alterar
ação humana, né, no espaço urbano. Então, como nós estamos vendo aí nessa imagem, né, que a natureza está modificando, né, a cidade, o espaço urbano, a paisagem humanizada, assim como também a paisagem humanizada pode alterar aí a paisagem natural, certinho? Só para vocês terem o compreendimento desse conteúdo aí. Aí ele vai descrever o seguinte também, que relacionando essas atividades humanas, né, os seres humanos ocupam diferentes paisagens da Terra e os meios de trabalho também. Transformam para atender às suas próprias necessidades. Então, aquilo que a professora falou para vocês, né? Tanto a natureza altera o espaço, a paisagem natural, como também a paisagem natural pode alterar aí o espaço da paisagem humanizada. Aqui é o contrário, né? Aqui a gente está vendo que a paisagem humana alterando aí o meio ambiente, certinho? Só para vocês terem um entendimento da paisagem também, né? Como ela pode mudar, ok? Então esse é o nosso conteúdo de hoje, fácil, rápido, legal, né? Para casa aí vai ficar a página 18 e 19 de Geografia, certo, segundo ano? Por hoje é só, bom final de semana, saudade de vocês e até a próxima! Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro, estamos começando mais uma aula de matemática. Então, estamos trabalhando ainda o conteúdo de multiplicação com a ideia de adição de parcelas iguais. As páginas que estaremos realizando hoje serão as páginas 35 e 36. E a gente vem colocando a data do dia 11/9, tá bom? Vamos começar a nossa aula. A gente tem a questão 4 para estar realizando. Os alunos do segundo ano estão construindo figuras com palitos. Represente a quantidade total de palitos usada na construção das figuras por meio de uma multiplicação. Então vamos lá, inicialmente a gente tem aqui um quadradinho que tem 4 palitos. Então a multiplicação que a gente vai ter é 1 vezes 4, tá bom? Que é igual a 4. Ok? Agora esse outro aqui, a gente tem 2 quadradinhos que tem 4 palitinhos. A multiplicação que a gente vai representar é 2 vezes 4. E no total a gente tem aqui, 8 palitinhos, tá bom? Essa última aqui, você vai estar pausando o vídeo e realizando tanto essa última aqui como o pontinho. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram. A gente tem quantos quadradinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 vezes 4, que no total tem 20 palitinhos. Acertaram? Espero que sim. Pontinho, como é o nome da forma dessa figura? A tia até falou, né? No comecinho aqui é o quadrado. Agora a gente tem a letra B. Vamos lá, a gente tem um triângulo que tem 3 palitinhos. Então, a multiplicação a gente vai representar por 1 vezes 3, que é igual a 3 palitinhos que foram usados. Agora, dessa aqui, você vai pausar para realizar essa e para realizar o pontinho, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, vamos ver se está tudo certo. Nós temos 3 triângulos e cada triângulo tem 3 palitinhos. Então, a gente tem a multiplicação de 3 vezes 3, que no total a gente tem aí 9 palitinhos. Como é o nome da forma dessa figura? É o triângulo, a tia até falou, né?
5. Observe os convidados para a festa de aniversário de Vitor. Pontinho, represente a quantidade total de convidados por meio de uma multiplicação. Uma coisa que a gente vai observar aqui, a quantidade de crianças em cada mesa são iguais. Vamos ver quantas crianças tem em cada mesa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ali também tem 5. Então, cada mesa tem 5 crianças. Tá pedindo para representar por meio de uma multiplicação. O que a gente faz? O 5 vai aparecer, 4 vezes. Ou você pode colocar 5 vezes 4, ou 4 vezes o 5, porque a ordem não vai importar no seu resultado, tá bom? Nós temos aí 4 vezes 5, que no total a gente tem quantas crianças? 20 crianças, tá bom? Agora a gente tem o número 6. Bia comprou 2 caixas de giz de cera para seus filhos. Vamos ver que cada caixa ali tem 6 unidades. Use a multiplicação para indicar quantos giz de ceras há no total dessas caixas. Então, nesse momento, vocês vão estar pausando o vídeo e realizando. Observando só uma coisa. Cada caixa tem 6 e são 2 caixas. Qual vai ser a operação que vai estar realizando? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter 2 vezes 6, que são aí igual a 12, tá bom? B. Se Bia tivesse comprado mais uma caixa, quantos giz de cera seriam, né? Olha, vamos observar o seguinte. Se ela comprou 2, se ela tivesse comprado mais uma, seria 3. Então, a gente precisa estar realizando a operação de 6, sendo que cada caixa tem 6 vezes a quantidade que ela iria comprar. Ela comprou 2, mas se ela tivesse comprado mais uma, seria 3. Então, a operação que a gente tem é 3 caixas vezes os 6 que tem em cada caixa. Então, fazendo 3 vezes 6, nós temos aí que no total seriam 18 gizes de cera, tá bom? Agora a gente tem a 7. Preencha a tabela representando a quantidade total de rodas em cada linha, por meio de uma adição de parcelas iguais e de uma multiplicação. Se primeiro aqui pede por adição e o outro ali vai pedir por multiplicação. Inicialmente a gente vai observar o seguinte: cada bicicleta tem quantas rodas? Cada bicicleta vai ter aí 2 rodas, não é? Para você representar ali na adição, no total de rodas, a gente vai ter 2 mais 2, tá bom? Que é igual, no caso, se a gente contar aqui, tem 4 rodinhas, né? E aí, para representar na multiplicação, o 2 que está se repetindo 2 vezes, então nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, de novo, o mesmo resultado, tá bom? Agora a gente tem aqui, quantas bicicletas nós temos? 1, 2, 3, 4. E cada bicicleta tem aí 2 rodas. Então, nós precisamos estar aí somando o 2 4 vezes, que é o que a gente vai ter aqui, 2 da primeira, 2 da segunda, 2 da terceira e 2 da quarta. Quando a gente vem somando tudo, a gente tem aí 8 rodinhas. Agora, se a gente quer representar na multiplicação, é o 2 que está aparecendo aí na adição 4 vezes. Mesmo resultado, a gente não pode esquecer. Agora, essa última você vai pausar o seu vídeo e vai estar realizando, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram. A gente tem aqui quantas bicicletas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser o 2 se somando 5 vezes. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente conta o total de rodinhas, tem 10 rodinhas. O 2 está aparecendo 5 vezes ali na adição. Como a gente viu aqui, 2 vezes 5, que é igual a 10, tá bom?
A gente vem aqui na número 8. Escreva no quadro a quantidade total de rodas dos triciclos usando uma multiplicação. Agora a gente tem que observar o seguinte: cada triciclo vai ter aí 3 rodas. Quantos triciclos nós temos aqui nessa primeira? Nós temos 4 triciclos e aí cada triciclo tem 3 rodas. Então nós temos que multiplicar ou 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Não vai importar a ordem. Nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 3. Quando a gente conta no total de rodas, nós temos 12. E isso, para essa aqui também, você vai estar pausando o vídeo e realizando. Pausa aí. Voltando aqui, a gente tem quantos triciclos? 1, 2, 3, 4, 5 triciclos. E a gente vem 5 vezes 3, porque cada um tem 3 rodas. Quando a gente vem contando as rodas no total, ali a gente tem 15 rodinhas, tá bom? A gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí a multiplicação, relembrando aí que a multiplicação ela vem da adição, tá bom? Adição de parcelas iguais com grupos e aí a multiplicação lado a lado com a nossa coleguinha adição, né? Na próxima aula, a gente vem aí com o nosso Aprender é Divertido. E é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau!